Bem, amados, vamos ao que interessa esta noite. Vamos abrir lá em 2 Crônicas 33, verso 1 a 18. Nós temos aí dois textos, mas eu gostaria de ler esse de 2 Crônicas, que fala sobre a vida do rei Manassés, filho do rei Ezequias. Eu quero, neste domingo, valorizar essa temática da família que nós estamos estudando na Escola Dominical, celebrando este mês da família, o mês de maio. Então vamos ler todos juntos, a uma só voz? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos.
mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, abençoa-nos agora, Senhor, ilumina as nossas mentes e corações para que possamos ver a Tua glória manifesta nas nossas vidas e nas nossas famílias. E que como pais, ó Senhor, o Senhor fortaleça a nossa fé, instrumentalize a nossa vida para glorificar o Teu santo nome na vida dos nossos filhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vejam ali. O outro texto é Isaías 38, de 1 a 8, que é a história da cura e da libertação do pai de Manassés. O pai de Manassés era o rei Ezequias. Foi um rei reformador, foi um rei que abençoou o povo de Israel, tirou toda a idolatria de Israel. Mas, curiosamente, o seu filho Manassés veio a ser um tremendo de um catimbozeiro, como vocês viram ali, feiticeiro, invocador de ocultismo, especialista em adivinhar. Pelo amor de Deus, como diz como é o nome do velhinho lá? Cearense. Né? É difícil. Então, a nossa pergunta de hoje aqui é essa aqui. Leiam comigo, para que a gente fixe. É muito importante essa pergunta. Vamos ler todos juntos? De que adianta conquistar vitórias pessoais e até espirituais, se não conseguimos transmitir aos nossos filhos o temor do Senhor? Isso aí me faz tremer. Me faz tremer. Me faz tremer porque a gente... os filhos saíram do ninho e a gente espera que eles glorifiquem o nome de Jesus. Mas só Deus sabe o que Deus está fazendo de obra no coração desses meninos. E essa é uma preocupação minha, constante, orando pelos meus filhos. E de que adianta eu ter conquistas e vitórias pessoais, conquistar também vitórias espirituais, e a gente tem vitórias espirituais. A cada momento a gente ouve o testemunho de um irmão pelo qual a gente passou pela vida dessa pessoa, e ele declara as tantas bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida e continua derramando, resultado do ministério que fizemos humildemente ao lado dessa pessoa. Então, vitórias, mas se não conseguimos transmitir aos nossos filhos, se eu não conseguir transmitir aos meus filhos o temor do Senhor, fazer com que eles sejam pessoas voltadas para o Senhor, eu falhei. É derrota. É falha. E eu vejo nessa situação, na vida de Ezequias, justamente essa preocupação. O tema da nossa mensagem de hoje não é à toa, é isso aqui, ó. Vamos juntos? Herança espiritual. Um coração voltado para o Senhor. Você se preocupa com isso? Deixar uma herança consistente, uma herança eterna para os seus filhos, ou para as pessoas com quem você se relaciona, acabam se transformando em filhos espirituais, uma herança eterna, né? Um coração voltado para o Senhor. Né? Eu me lembro de Salomão, que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele está falando em nome de Deus. É Deus pedindo o nosso coração para o Senhor. Então isso é muito importante. Eu
eu temo e tremo diante dessa expressão aqui. E é por isso que eu estou comparando a vida de Ezequias com a vida de Manassés, o seu filho. Manassés nasceu logo depois desse período de bênçãos na vida de Ezequias. Vocês se lembram que Ezequias ia morrer, e Ezequias estava tendo o seu reino de Judá invadido pelo Império Assírio. E Ezequias estava com uma úlcera terrível e iria morrer. Isaías foi visitá-lo e o Senhor disse para Isaías, fala para ele que ele vai morrer, que essa doença é para a morte. Você já imaginou? O pastor te visitar e Deus dá uma palavra, ó, não tem jeito, não vou poder orar para você sarar não, você vai morrer essa noite. Essas coisas acontecem, e aconteceu com Isaías e Ezequias. E Ezequias, quando ficou sabendo dessa história, que não tinha jeito, que a palavra do profeta, boca de Deus, não era para cura, mas era para morte, ele virou para o canto da parede, onde a sua cama estava encostada, e chorou amargamente. E falou, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de tudo que eu fiz. Eu busquei o Senhor com fervor, confiei no Senhor, restaurei o culto, fui o reformador em Israel. E aí, Isaías já estava saindo, já estava atravessando o pátio da guarda do palácio, quando o Senhor falou com ele, Isaías, volta lá. Isaías volta lá e diz pro rei Ezequias que eu mudei de ideia, que eu vou dar 15 anos para ele e vou livrá-lo do domínio assírio. Né? 2 vitórias numa mesma oração, numa mesma palavra do Senhor. Então, Ezequias foi um cara muito abençoado, mas o que aconteceu com o filho dele? O que aconteceu com o relacionamento dele com o seu filho? Que o filho, quando assumiu, depois que o pai morreu, virou um catimbozeiro, um feiticeiro, alguém que era do agouro, olhava para o céu e adivinhava, né, as coisas. Que é isso? Deus falou com ele e o camarada nem assim se consertou. Então, teve que passar pelo pior, teve que passar pelo sofrimento e pelas consequências de suas ações. Vocês se lembram hoje de manhã, quem estava na escola dominical, nós falamos sobre a consequência das nossas ações. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E isso é inevitável, não é Deus castigando ninguém, é a lei moral deste universo que Deus estabeleceu. Então é muito importante. Veja só essa comparação. O reinado de Ezequias, 29 anos em Judá. Manassés, 55. O cara teve oportunidade para se consertar. 55 anos, né? Mais longo tempo. Ezequias reinou 29 anos, é o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 18 do segundo livro de Reis, né? E Manassés reinou 55 anos. Qual foi a postura espiritual? Foi justamente essa que nós falamos. O reformador, o Ezequias, destruiu altares idólatras, confiou em Deus contra a Síria, e o Senhor destruiu o maior exército opressor daquela época, o exército do Império Assírio. E Manassés reconstruiu altares pagãos, profanou o templo, praticou feitiçaria, né? É o tal do catimbozeiro, né? Se você não sabe, é feiticeiro, né? Ezequias confiou no Senhor, segundo Reis 18, 3 a 7. Manassés fez o que era mal, segundo Crônicas 3, 33, de 2 a 7. Olha a situação, né? Foi um recorde da maldade, né? Manassés tanto fez errar a Judá, que os moradores de Jerusalém, que eles fizeram mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel.
Deus tirou aqueles povos de lá para botar Israel, porque o povo já tinha pecado até as tampas da panela. Mas o povo de Israel fez pior, sob a liderança de Manassés. Um recorde, né? E o relacionamento com Deus? Bom, com Deus Ezequias estava bem. Orou e recebeu 15 anos extras de vida. Manassés ignorou a palavra do Senhor, os profetas. Mas, olha só que coisa maravilhosa. Depois que ele foi levado cativo para a Babilônia, aconteceu um milagre. Ele foi levado com, diz o texto como nós lemos lá, foi levado com ganchos. Você sabe onde é que eram esses ganchos? Né? Era na boca. Na boca, em outras partes do corpo. O camarada estava espetado, feito um peixe, né? Gancho atravessado para tudo quanto é lado, rasgando o camarada. Né? Mas lá, no cativeiro, ele se humilhou. Se humilhou ao Senhor e buscou perdão. Isso é milagre de Deus. Só Deus é que faz isso. Olha lá, ele orou ao Senhor e o Senhor teve misericórdia. Por pior que seja o pecador, se ele busca o Senhor em verdadeiro arrependimento, o Senhor é um Deus misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele diz isso em sua palavra. Ele quer trazer a comunhão consigo. Dessa forma, a vida e o ministério desses dois reis, o impacto social. Ezequias fortaleceu Jerusalém com obras de engenharia e defesa. Deus deu sabedoria para Ezequias, que ele era um cara engenhoso. Ele fazia projetos maravilhosos. Parecia o Ciro, né? Consertando a eletricidade da igreja, entre outras histórias. Né? O Ezequias era o camarada de pensar, vamos consertar, vamos fazer isso, vamos... Engenharia militar. Manassés, o que ele fez? Não buscou sabedoria em Deus, buscou a manipulação da feitiçaria, né? Promoveu injustiça, violência. E ele até chegou ao absurdo de sacrificar os seus filhos no vale de Inom, que tinha lá uma estátua do deus Moloque. Ele todo em chamas, e os pais vinham e traziam os filhos e colocavam nos braços em brasa de Moloque. Você já imaginou esse tipo de coisa? Você já imaginou? Seu pai e sua mãe pegando você e levando lá, né? E você só vendo o fogo chegar, né? Você perto e te jogam ali em cima do negócio, você morre, queimadinho feito um torresmo, né? Foi isso que Manassés promoveu, matando seus próprios filhos. Que coisa, olha aí. 33:6. Que legado deixaram? Um legado precioso de Ezequias, exemplo de fé, mas falhou em transmitir isso ao filho. Parece que não existiu Ezequias na vida de Manassés. A impressão é essa. Manassés arrastou o povo à idolatria, embora tenha se arrependido no fim. Esse é o legado de Ezequias. Que lições que a gente pode tirar para a gente encerrar essa nossa mensagem? Nossa, pastor, já vai encerrar cedo hoje. É bênção de Deus, amados. É a clareza da mensagem. A primeira lição que a gente tem que aprender, vamos lá, todos juntos? Fé não é automática. Vamos lá? Fé não é automática. Mesmo filhos de pais fiéis precisam ser ensinados e discipulados. Precisam ser treinados. Precisam ser discipulados. Discipular é ensinar. Discípulo é aluno. Isso existe desde que o mundo é mundo. Hoje de manhã nós falamos sobre os 318 jovens guerreiros que foram discipulados por Abraão. Ninguém segue um coroa, um velho, se não tiver a cabeça desse velho. Isso quer dizer
que Abraão, e eu estou chamando Abraão aqui de velho, mas isso aí é poético, né? O idoso Abraão tinha mais de 80 anos, montou num cavalo e foram guerrear para libertar Ló e a família de Ló, que estavam em Sodoma, e Sodoma tinha sido arrebatada por um rei lá da antiga Síria. Abraão se uniu aos reis companheiros da terra, né? Manre, entre outros, Escol, e foram atrás desse rei opressor e libertar com 318. Mas quem são esses 318 jovens que montam em cavalo e vão atrás de um velho? São pessoas que foram discipuladas, que só estão com aquele velho porque reconhecem nele valor. E mais do que valor, valores. Ele é o profeta de Deus, ele é o sacerdote de Deus. Ele é a autoridade sobre a vida deles, é rei, sacerdote e profeta. Ele é o pai Abrão. O nome dele é pai exaltado, mas ele não tem filho nenhum. Mas tem filhos espirituais. Esses 318 que se dispõem a lutar por ele e com ele. Então é gente que foi discipulado. O valor do discipulado na família é muito importante, porque fé não é automática. Segunda coisa, vamos lá? Conquistas não substituem discipulados, obras materiais, e conquistas não garantem legados espirituais. Veja, você deixar lá para os seus filhos bens materiais, ou até mesmo o legado de que você teve vitórias espirituais registradas, tá? Pessoas à sua volta, no seu enterro, falam, nossa, esse irmão foi uma bênção na minha vida. Isso tudo é confortador, é consolador, é importante, mas isso não garante a sustentação e não substitui o discipulado, que é a tua responsabilidade. A palavra de Deus nos diz que o pai e a mãe são sacerdotes do Altíssimo na sua família. Ah, mas não, tem o pastor lá, tem a esposa do pastor, tem a esposa do presbítero, tem o presbítero. São gente consagrada, servindo ao Senhor e estão ensinando os meus filhos. Não, filho. Você é sacerdote no seu lar. Você tem um ofício de rei, sacerdote e profeta dentro do seu lar. Você abriu seu coração para Jesus, você assumiu esse bem espiritual, as bênçãos, e você é o responsável por ministrar isso aos seus filhos, a sedimentar esses valores e conquistas e testemunho de outros. Não substituem o seu ministério, o discipulado, o seu sacerdote na sua casa. Amém? Amém. Terceira coisa, vigilância contínua. Vigiai e orai. Esse vigilância envolve oração também, mas olho no porquinho. O porquinho só engorda com o olho do dono. Os filhos também, né? Você tem que estar de olho no bichinho, desde pequenininho, né? Vamos lá, vigilância contínua. Ezequias relaxou no fim da vida, e isso abriu brechas para a idolatria de Manassés. Ah, não, Manassés, o que você está fazendo com esses ídolos aí? O que você está fazendo com essas coisas? Ai, que bonitinho, está brincando de casinha, não sei. Não. Bota o menino de castigo, dá um couro nele, mostra para ele que não é assim. Não poupe a vara. Nossa, pastor, já está falando isso, está até gravando, né? O pessoal vai te processar. É provável que processem mesmo, né? Porque hoje em dia, né, a coisa corre solta, né? E aí ficam correndo atrás
da nani, a babá, né, para ensinar as pessoas a cuidarem, educarem os filhos, porque não tiveram força. A palavra de pai, dos pais não tem força, não tem convencimento e clareza, né? Para você não precisar usar da varinha, né? A Sandra tinha uma varinha muito interessante, ela botava em cima da geladeira uma varinha fininha. Aí, Rafael, nosso filho mais velho, está lá na Irlanda, né? Músico e tal, aprontava alguma e ele era tão bonzinho que a Sandra falava: você fez, você falhou, pecou, você não devia ter feito isso, desobedeceu. Vai lá buscar a varinha do amor. Olha só a crueldade, varinha do amor, brincadeira, não é crueldade não, isso é amor mesmo, né? Não é uma coisa para você espancar o filho, não é nada disso, é algo simbólico que mostra, né? Que mostra que existem limites, que existem valores. Você precisa marcar esse território dos valores, muito importante para a criança, muito importante para a criança. Não, você que é feliz, fulano, que você não tem os pais que eu tenho, né? A adolescente compartilhando, a Mariana compartilhando lá nesse cara. Você não sabe o meu pai e minha mãe, né? A Giovana falando da Juva e do Marcelo. Ah, você não sabe como é que é meu pai e minha mãe. Não me deixa fazer nada. Aí o destrambelhado lá fica pensando assim: meu Deus, essa criatura não tem ideia de como é importante o pai e a mãe na vida dele. Eu queria ter pais que me barrassem um pouco, que me impedissem de fazer as loucuras que eu tenho feito, os erros que eu tenho feito, que eu tenho realizado. Pensa que não? Tem muita gente assim, do seu lado, uma vida destrambelhada, pedindo a Deus alguém que dê limites, que dê amor, que mostre que se preocupa com ele, com ela. Isso é muito importante. Então, vigilância contínua. Ezequias relaxou, deu brecha, Manassés descambou. 4. A gente vê no fim que Manassés sofreu as consequências do seu erro. Foi levado como se fosse um animal, sob ganchos, arrastado, pelado, nu, arrastado pela estrada até Babilônia. E o cara sofreu barbaridade. Sofreu e se arrependeu. Se arrependeu e começou a pedir misericórdia a Deus. Pediu misericórdia, chorou e orou ao Senhor. E por incrível que pareça, Deus ouviu a oração dele. Se fosse eu, não ouvia não. Não dava chance. Se fosse você, também não ia ouvir não. A gente é duro de coração. Mas Deus é Deus. Deus é um Deus de milagres, é um Deus de misericórdia e graça, que sustenta até o cabra que está lá blasfemando contra ele. Porque o Espírito Santo de Deus é o fundamento último da existência. Se o Espírito Santo se ausentasse, morria tudo. Homens e animais, tudo acabaria. Mas o profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus deixa o cabra viver mais um dia, na esperança de que ele se arrependa e busque um dia para glorificar a Deus na sua vida. E Manassés encontrou a misericórdia do Senhor. Encontrou a misericórdia do Senhor. Então saiba, por pior que o indivíduo seja, que você se condene, que você se sinta culpado, o Senhor é esse Deus de amor e misericórdia que entregou seu único filho para morrer por nós, lá
no Calvário, naquela cruz, naquele madeiro, derramou o seu sangue no meu e no seu lugar. É por causa do sangue de Jesus que o universo continua. E Deus nos dá a oportunidade de vivermos um dia para a glória dele. Então é isso. Chegamos ao fim, né? Vamos juntos ler a conclusão aqui? O contraste entre Ezequias e Manassés é um dos mais fortes alertas bíblicos. Enquanto o pai foi um rei fiel e inovador em sua época, o filho mergulhou Judá na idolatria e violência. Esse contraste mostra como conquistas pessoais não garantem a transmissão da fé. É preciso intencionalidade na educação espiritual. Ser intencional, deliberado, planejado, estratégico. É esse cuidado de amor que os nossos filhos precisam, né? É esse cuidado, um coração voltado para Deus. Estejamos mais preocupados com este coração voltado para Deus do que com as nossas vitórias pessoais, com o você.com, né? Tem até uma revista, Como Fazer Sucesso, né? É o você.com, né? Ter sucesso em nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, é o propósito de Deus para a nossa vida. E esse sucesso se chama um coração voltado para Deus. Amém? Amém. Vamos levantar, vamos ficar em pé e vamos cantar este hino. Cristo é nosso abrigo no temporal, hino de número 137. Cedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças, dá vigor, descanso na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Outro bom no bravo mar, defesa na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amigo e benfeitor, auxílio na tribulação.
fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Senhor, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Esta semana eu fiz 66 anos, e a Sandra me levou para assistir um filme no cinema, né? Foi meu presente, né, de aniversário. Ela me levou, ela pagou para eu entrar, né? E a criança ficou toda feliz, né? A criança que há em nós, né? E nós fomos assistir um filme que eu recomendo você assistir, que é uma ilustração para este sermão. Michael Jackson. Pastor, o senhor foi assistir? Fui. Michael Jackson, eu sou fã do Michael Jackson desde os meus 7 anos de idade. Eu assistia na Canal 100, os Jackson 5, cantando e dançando. Curiosamente, terrivelmente, o sucesso e a desgraça de todos esses irmãos, inclusive do Michael Jackson, se deve aos pais, ao amor da mãe e à loucura do pai, que era muito rígido e espancava os filhos, era tóxico e abusador. Só que, como criança não pede divórcio dos pais, não pode, né? Porque ele depende. Então ela sofre as consequências. O bem e o mal vêm da sua própria casa. É o que eu digo, nós somos resultado da formatação dos valores da nossa casa. Quando morreu Michael Jackson, não faz muito tempo, ele deixou o testamento para sua família. Só uma pessoa não entrou na distribuição da riqueza de Michael Jackson. Adivinha quem foi? O pai. Você sabe que Michael Jackson começou a embranquecer, até mudar o nariz, né? Porque ele parecia com o pai, ele não queria. A cabeça do rapaz estava afetada, né? Por causa de tudo isso. Então, prestem atenção nessa mensagem que o Espírito Santo falou aos nossos corações nesta noite. A gente cuidar da nossa família, dos nossos filhos, deixar uma herança espiritual, um coração voltado para Deus é a coisa mais preciosa. Vocês sabem que eles eram evangélicos. Que coisa espetacular e terrível ao mesmo tempo. Mais triste, o pai morreu sabendo que o filho o tirara de sua vida por completo. Vamos orar? Vamos nos despedir? Faça um propósito. Faça um propósito diante do Senhor, diante da palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, nos convidando a um compromisso de sermos um argumento forte para que os nossos filhos tenham seus corações voltados para o Senhor, em temor, em graça, em acolhimento do Senhor, em serviço do Senhor. Faça um propósito e você ser esse instrumento de bênção. Diga como Isaías disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos para abençoar a minha família. Vamos orar. Deus amado, abençoa-nos agora, Senhor, nesta última oração, neste último momento em que nos despedimos
uns dos outros e agradecemos, Senhor, a Tua presença santa em nosso meio. Toca profundamente nos nossos corações para que saiamos diferentes daqui, Senhor. Mudados, Senhor. Transformados à imagem e semelhança do Senhor, que revela a Tua imagem maravilhosa. Teu Filho Jesus, queremos ser a Tua imagem e semelhança, Pai, revelada no Teu Filho Jesus. Transforma as nossas vidas, que as nossas vidas sejam reflexos da Tua glória dentro do nosso lar, dentro do meu lar, dentro do lar que eu ainda vou construir. Ó Deus, faz isso na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, e leva-nos com a Tua paz. Cura as nossas enfermidades, Senhor. Temos muitas enfermidades a relatar, tantos irmãos queridos precisando, Senhor, da Tua assistência, da assistência dos Teus anjos ministradores. Ó Deus, tem misericórdia sobre todos nós, sobre a Dona Isabel e tantos irmãos, a nossa irmã Creuza, nosso irmão Natanael que não está aqui, o Lindolfo também, Senhor, e tantos outros, o Adir, Senhor, a Dona Maria. Ó Pai, vem com a Tua graça e a Tua bênção, cura as nossas enfermidades, os nossos irmãos que não estão aqui, Fábio Maia, a Cris, sua família. Vem com a Tua bênção sobre todos nós. Leva-nos com a Tua paz agora, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça sempre o teu viver. Que a chuva caia suave sobre o teu lar até nos encontrarmos outra vez. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.